As locadoras não cobram manutenção dos veículos. Localiza, por exemplo. Como apresentar essa cláusula de manutenção dividida ao motorista para que ele não desista de alugar o meu veículo, tá? Cara, essa pergunta aí de manutenção dividida, né? Essa pergunta de manutenção dividida é o seguinte, comparando com locadora, né? Não adianta comparar o nosso investimento com locadora, porque a gente não concorre diretamente com locadora, né? Eu vou falar por quê. As locadoras, elas não são uma opção viável, uma opção vantajosa para os motoristas, tá? Por quê? Porque, primeiro, as locadoras, elas cobram lá 1.400, né, para alugar um carro, só que elas limitam a quilometragem máxima aí que o motorista vai poder dirigir com o carro. Né? Então, na verdade, ela não está cobrando R$ 1.400, ela está cobrando 1.400 mais o valor que ele vai ter que gastar a mais quando ele ultrapassar aquela quilometragem, porque o motorista que trabalha realmente com motorista de aplicativo, ele vai ter que dirigir bastante, né? Então ele vai acabar precisando ali, provavelmente, passar essa quilometragem. Então ele não vai pagar 1.400. 1.400 é um valor de isca ali que as locadoras botam para justamente o motorista ser atraído por esse valor supostamente mais barato, mas na prática, quando ele vai ver, ele vai pagar muito mais caro quando ele tiver ali que passar essa quilometragem mínima estipulada pela locadora. Essa é uma das desvantagens, né, de alugar, do motorista alugar um carro numa locadora. A outra é que as locadoras cobram normalmente caução muito alta, né, e só em cartão de crédito, né, a grande maioria, e não é todo mundo, primeiro, que tem cartão de crédito e que tem limite alto de cartão de crédito, né, então isso já exclui muita gente também, tá? E normalmente também os locadores pedem para que seja só no nome da pessoa que é dona do cartão de crédito, então tem esse empecilho. Nos locais onde precisa de GNV, as locadoras, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, elas não fornecem, né, carro com GNV também, então isso também já exclui muitos estados, muitos lugares também. Né? As locadoras, elas botam lá nas cláusulas dos contratos dela algumas cláusulas abusivas, por exemplo, se o motorista tiver com um carro lá alugado e ele for roubado, né, o motorista vai ter que pagar lá uma franquia, às vezes de 3, 4 mil reais, né? E eu falo que isso é abusivo, eu falo como advogado, porque isso não faz sentido, né? Porque pensa só, o que essa cláusula dessa franquia significa? O que a locadora está falando para o motorista? Ó, se você pegar o meu carro, se você for roubado, tu vai ter que me pagar aí 3, 4 mil reais. Faz sentido isso? O que o motorista teria que fazer para evitar uma cláusula dessa, né? Ele teria que, de repente, brigar com o bandido bate na janela lá, com uma arma, né, apostada para apontada para o motorista e fala: sai do carro, sai do carro. A locadora está querendo o quê? Que o motorista vá lá e reaja a esse assalto, tome a arma do bandido para que o carro não seja roubado, né? Porque se ele não fizer isso, ele vai ter que pagar 3, 4 mil reais. Faz sentido isso? Né? É razoável isso? Não é. Mas está lá na cláusula da maioria das locadoras, e se o motorista for roubado, ele vai ter que pagar, senão ele vai ter que contratar um advogado para entrar lá com uma ação judicial e se proteger e reivindicar a nulidade dessa cláusula. Então é um risco muito alto o motorista ali contratar, alugar um carro de uma locadora. Então, isso já exclui a possibilidade de comparar, fazer essa comparação. Né? Um outro ponto, cara, é que tem tanto motorista precisando de carro que se você encontra um motorista que não quer manutenção dividida, você espera, tem a paciência e aluga para uma outra pessoa. Agora, se você está querendo alugar rápido, o que você pode fazer é reduzir o valor um pouco do aluguel, né? Porque como a gente tem uma margem muito alta de rentabilidade, né? Você alugando o carro a R$ 500 por semana, pô, com um carro, cara, que custa 20, 25 mil, se você botar na ponta do lápis aí, você está com uma rentabilidade de quase 7% ao mês, cara. Ao mês. Uma rentabilidade dessa hoje em dia é surreal. Né? Cara, é praticamente impossível achar uma rentabilidade dessa no mercado hoje em dia. Né? Para você ter uma ideia, o Tesouro Direto está o quê? Está 3% aí ao ano. Né? Quanto é que dá isso por mês, cara? Então, a gente tem uma margem muito boa aí para você trabalhar justamente com o valor do aluguel. Então, está com dificuldade aí, ou então quer alugar mais rápido, diminui o valor do aluguel e mantém a manutenção dividida.
Tá? Por que também é importante a manutenção dividida? Porque a manutenção dividida é uma estratégia de segurança, né? Ela não é para você, até é para você economizar com a manutenção do carro, mas não é o objetivo principal da manutenção dividida. O objetivo principal da manutenção dividida é você incentivar o motorista a cuidar bem do seu carro. Porque se você aluga o seu carro com manutenção dividida e ele pega o seu carro e vai lá e, cara, vê um quebra-mola e ele está com pressa, né? E aí ele passa rápido naquele quebra-mola lá e não está nem aí com o que vai acontecer, e por isso o carro der problema na suspensão, porque ele fez isso, ele vai ter que tirar dinheiro do bolso dele para arcar com metade desse valor da suspensão. Então, ele sabendo que isso vai acontecer, ele vai pensar duas vezes, né, em correr com o seu carro, passar num buraco, passar num quebra-mola. Então, esse é o principal objetivo da manutenção dividida, né? Incentivar ele a cuidar bem do seu carro. Uma outra coisa também que você pode fazer sobre esse assunto, além de reduzir um pouco o valor do aluguel, se você tiver pressa para alugar o seu carro, você pode abrir mão de algumas manutenções, né? Você pode abrir mão de manutenções que não influenciem diretamente nesse objetivo da manutenção dividida, que é fazer com que o motorista cuide bem do seu carro. Por exemplo, você pode falar para ele que o filtro e o óleo de filtro, o óleo de motor e o filtro de óleo, né, você pode não dividir a manutenção, porque isso não influencia, né, que o motorista cuide bem do seu carro. Agora, por exemplo, a suspensão, eu nunca abriria mão da divisão dessa manutenção, porque a suspensão é relativamente, diretamente ligada ao motorista cuidar bem do seu carro. Tá? Então, você pode sim ser um pouco mais maleável nessa questão da divisão da manutenção, mas eu indico a ser maleável somente com pontos, com coisas que não alterem o objetivo principal da manutenção dividida, que é fazer com que o motorista cuide bem do seu carro. Tá?